Saúdo a todos com a paz do Senhor e hoje nós iremos estudar a 13ª lição do terceiro trimestre, que foi um trimestre de grande aprendizado para nós. Nós podemos dizer que nós sairemos aí desse trimestre fortalecidos, né, conhecendo mais do poder do Senhor, aprendendo mais com a palavra dele. E para iniciarmos a nossa lição de hoje, vamos orar ao Senhor e também agradecer a Ele por esta rica bênção que Ele nos concedeu durante essas 13 lições, a qual nós aprendemos sobre Ele, sobre a grandeza do nosso Deus e sobre o quanto Deus Ele pode fazer sobre as nossas vidas, né? E Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Amém? Então iremos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua imensa bondade sobre as nossas vidas, Pai, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, durante esse trimestre de aprender da Tua palavra, Senhor, de nos aproximar mais de Ti. Pai, foram lições abençoadíssimas, Pai, e que em cada uma das lições nós vimos o Teu poder, Pai querido, nós aprendemos, Pai querido, de Ti. Senhor, nós agradecemos a Ti pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, que por muitas vezes, Pai, nós ainda não agimos de acordo com a Tua palavra. Nós Te desobedecemos, Pai, mas Te pedimos, Pai, que nós sejamos transformados, Pai, e que sejamos a cada dia pessoas obedientes a Ti, pessoas fiéis, Pai, e que nós venhamos testemunhar de Ti, que nós sejamos, Pai querido, testemunho da Tua palavra, testemunho do Seu poder, testemunho do Teu amor, Pai, e que nós sejamos, Pai querido, servos úteis na Tua obra, Senhor, que o Teu nome ele seja glorificado sobre as nossas vidas, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas falas, em todo o nosso modo de agir, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que governa céus e terra, Pai, e nós Te louvamos e agradecemos, Pai querido, pelo Teu imenso carinho, pelo Teu imenso amor sobre as nossas vidas, a qual não há palavra, Senhor, no dicionário para descrever o quão grandioso é o Senhor, Pai, o quão maravilhoso é o Senhor, Pai. Nós Te louvamos, Pai querido, e agradecemos por tudo, não só agora, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E então, para iniciarmos, né, é a lição 13 deste domingo, e ela traz por título aí, Voltar para Canaã é o meu sonho. Esse trimestre, ele foi um trimestre de grande aprendizado para nós. Nós fomos muito abençoados através dessas lições. E nós vimos que José passou por dificuldades e assim, a vida de José, ela pode ser resumida em uma palavra, que é perdão. Nós vimos que José, ele derramou lágrimas de alegria, ele também derramou lágrimas de tristeza, ele foi submetido a escravo, ele foi injustiçado. E olhando para a vida dele, né, por tudo ali que José ele passou, quando ele teve a oportunidade de se vingar, de acertar as contas com seus irmãos, o que ele fez? Ele abençoou seus irmãos, ele protegeu seus irmãos e também ele perdoou os seus irmãos. Então, será que nós agiríamos como José agiu? Será que nós temos aí um coração perdoador? Bom, se em nós não há essa ação, se em nós não há esse coração que perdoa, é necessário que busquemos em Jesus com sinceridade para que nós sejamos transformados e nós nos tornemos pessoas aí como José. E assim também nós desfrutemos da paz, da esperança, das bênçãos que Jesus dá àqueles que perdoam.
Nosso versículo-chave, que está lá em Lucas, capítulo 6, o versículo 37 e 38, diz: Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Então, é dando que nós recebemos. Nós vemos que José, ele em momento algum, ele retribuiu rancor aos seus irmãos, ele retribuiu com raiva, né? Mas ele retribuiu com amor, ele retribuiu com perdão. E o Senhor sempre esteve com ele, sempre abençoou ele. Então nós devemos aprender com isso. Dando que se recebe. Ainda mais quando nós damos, nós recebemos grandes bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos para a nossa história de hoje, que está lá em Gênesis, capítulo 49, do versículo 28 ao 33, e também o capítulo 50, do versículo 1 ao 26. Então, nós vamos ver como terminou aí a história de José. O capítulo 49, o versículo 29 diz: A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, em outras traduções, o Eteu. Versículo 33. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Agora o capítulo 50, o versículo 12, diz: Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Encerramos a aula passada com o encontro entre Jacó e José. E depois de alguns anos, Jacó ele ficou muito doente e ele reuniu ali toda a sua família para abençoá-la. E ele abençoou cada filho. E as últimas palavras de Jacó foram palavras de bênçãos para a sua família. E logo ali depois dele abençoar toda a sua família, os seus filhos, e também manifestar o desejo de ser enterrado na sua terra, com os seus familiares, ele morreu. Então José e os seus irmãos foram sepultar o pai onde ele havia desejado. E depois do sepultamento, os irmãos de José ainda tinham dúvida sobre o que iria ali acontecer com eles agora que o pai deles morreu. Ou assim, será que José ele vai ter raiva de nós aí por tudo que nós fizemos a ele? E por conta disso, dessa dúvida, eles enviaram uma mensagem a José, que está em Gênesis capítulo 50, do versículo 16 ao 17, que diz: Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos. O trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Logo depois, os irmãos de José foram até a casa dele e, ao chegarem lá, eles disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Antes, a vida de José ela estava nas mãos de seus irmãos. E agora, os irmãos de José estavam nas mãos de José. Mas José ensinou a eles uma coisa que jamais eles pudessem esquecer, né? E que ensinamento foi esse? José ensinou que Deus ele está no controle
da nossa vida, de tudo. Então José, ele tinha certeza de que a sua vida, ela tinha sido dirigida por Deus. E por isso ele não sentia raiva deles, nem desejo também de fazer o mesmo que eles fizeram com ele. Sabe? Então ele havia ali perdoado os seus irmãos por tudo. E ele não somente perdoou os irmãos dele, mas também ele cuidou dos seus irmãos, de suas famílias, até a sua morte. E José, ele viveu até 110 anos. E antes de morrer, José, ele fez também um pedido aos seus irmãos, que está descrito lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25, que diz: Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Então José, ele tinha um desejo de voltar à sua terra, mesmo que fosse depois de morto. Ele, claro que ele era grato ali a Faraó por tudo que Faraó havia feito por ele, pela família dele, mas ele tinha um sonho de voltar para Canaã, a terra de seus pais. E José, ele também lembrou seus irmãos da promessa que Deus tinha feito com o seu bisavô, Abraão. Assim, o Egito, ele era uma terra boa e próspera, mas não era a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E como nós lemos no versículo 24 do capítulo 50 de Gênesis, que ele disse: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudar vocês e os levará deste país para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então, olhando para a história de José, ela nos ensina algo muito lindo, que é aí o perdão. José, ele não ficou pensando no que os seus irmãos haviam feito com ele. Ele não alimentou a sua alma com raiva, com rancor, mas ele deixou fluir em seu coração o amor, o perdão. Depois de tudo que aconteceu com ele, se vê que ele poderia ter ficado muito triste e também com muita raiva de seus irmãos. Mas José, ele agiu exatamente o contrário. Em vez ali dele retribuir com raiva, né, ele retribuiu com amor, ele retribuiu com alegria, ele festejou o encontro com seus irmãos, a alegria de poder ver os seus irmãos novamente. E sabe por que José, ele agiu assim? Porque o coração de José confiava em Deus. Ele tinha o amor de Deus em seu coração, por isso ele pôde perdoar, ele pôde ali amar os seus irmãos, mesmo tendo sofrido tanto por causa dos atos dos seus irmãos. Então, é assim que acontece quando Jesus ele entra nas nossas vidas, quando Jesus ele entra em nosso coração. Ele nos dá uma paz tão grande que nós somos aí capazes de perdoar o mal que as pessoas nos fazem. Nós somos capazes de retribuir a raiva com amor, com alegria, com bondade. E se nós queremos ser perdoados por Deus, né, a quem nós entristecemos, infelizmente, com os nossos pecados, com a nossa desobediência, nós devemos estar prontos também para perdoar uns aos outros. E somente com a presença de Jesus em nossas vidas, nós seremos capazes aí de agir dessa maneira, como José agiu, deixando que o perdão fluísse em seu coração. E é dessa maneira que nós devemos agir, buscar agir dessa maneira. Pois se nós buscamos uma comunhão com o Senhor, se buscamos morar no céu, se queremos morar no céu com Jesus,
nós devemos também agir assim, buscar sempre estar perdoando aqueles que nos rodeiam. E se nós buscamos o perdão de Deus para que Ele nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas, nós também devemos retribuir aqueles que estão próximos a nós, aquelas pessoas que nos magoam, os nossos familiares, retribuir o perdão, retribuir com amor, né, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. E como nós temos estudado, que tudo que a gente for fazer, ou que façamos, deve ser um ato, deve ser uma ação que glorifique o nome do Senhor. Então, a ação de amar, a ação de perdoar, são ações que glorificam, que exaltam o nome do Senhor. E se em nós não há essa ação, se em nós não há um coração perdoador, então que paremos, vamos aí estar refletindo nisso e voltemos aí e busquemos ao Senhor para que nós sejamos transformados em nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Assim como foi com José. Se pode ver que a vida de José, ele passou por sofrimentos, mas a vida dele inteira foi para a glorificação do nome do Senhor. Em toda a sua trajetória, o nome do Senhor foi glorificado. E ele foi abençoadíssimo, né? O Senhor abençoou ele muitíssimo. Então, se nós queremos também ser abençoados por Deus, nós devemos ter isso em nossos corações. Além disso, a ação de amar, a ação de perdoar é uma das formas de obedecer a palavra do Senhor. Então, que busquemos essas tais ações em nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração ele esteja aberto para que o Senhor possa transformar, para que nós sejamos pessoas transformadas, tá? E que o Senhor ele nos capacite a amar, a perdoar os outros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que sejamos fiéis a Deus, né? Que sejamos obedientes a Ele, que venhamos obedecer aos mais velhos e que também venhamos perdoar, como nós vimos José, a ação de José, que perdoou ali seus irmãos. Que nós também venhamos perdoar aqueles que nos magoam, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos para a nossa atividade da lição de hoje. A questão 1, ela diz: escreva outro final para a história de José. A paz do Senhor. Após a morte do pai de José, José pede para Faraó para quando chegasse a idade dos últimos anos de vida dele, ele morasse em Canaã para passar os últimos tempos de vida dele. E Faraó autorizou e eles foram para Canaã. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já a questão 2 diz: escreva uma poesia contando como foi o encontro de José com seu pai. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Saudade era tanta que doía no peito. Então a felicidade tomou conta do seu ser. E enfim, seu coração se acalmou em paz e sereno nos braços do seu amado Pai. A questão 3, ela diz para desenhar a parte da história de José, a qual você mais gostou. Salve, igreja, com a paz do Senhor. Não tenha medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Com isso, eu aprendo a importância do perdão. E preciso perdoar sempre, para que possamos seguir em frente. Esse é o desenho que representa a parte que eu mais gostei. A questão 4, ela diz: responda as seguintes perguntas. A letra A: o que você achou da história de José? Achei muito interessante, porque mesmo os irmãos de José sempre ter agido de maldade com ele, José não guardou a mágoa,
dos irmãos e perdoe-lhes. Agradeço a oportunidade. Letra B. O que você mais gostou da história de José? Por quê? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A história de José nos ensina algo muito lindo: o perdão. José não ficou pensando no que seus irmãos haviam feito com ele. Depois de tudo, ele os perdoou, porque o coração de José confiava em Deus. Quando Deus promete, ele cumpre, assim como ele fez na vida de José. Eu agradeço a oportunidade. A letra C. O que você menos gostou? Por quê? Saudos irmãos com a paz do Senhor, da parte da maldade dos irmãos contra José. Porque a maldade nos afasta de Deus. Agradeço a oportunidade. Amém. Por fim, a letra D. O que você aprendeu com a história de José? Eu aprendi com José que é muito importante confiar em Deus. Acreditar que Deus tem muitas coisas boas para nós. Aprendemos a valorizar tudo que Deus nos dá, a família, inclusive a família e os amigos. Então fiquei com o patinho, que não pode contar raiva, justíssimo, nem tristeza, quem o perdoa e amar. E qual Deus nos amou, e agradeço pela oportunidade, que depois é nosso domingo. Amém. Glória a Deus. Então, para encerrar, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu deste riquíssimo estudo, Pai querido, que aprendemos a Tua palavra hoje. Pai, nós pedimos a Ti, Pai querido, que a raiva, Senhor, o ódio, que se há em nossos corações esses sentimentos, que sejam transformados, Pai querido, em amor, em perdão. Pai querido, nós buscamos, Pai querido, morar com o Senhor no céu. E nós queremos, Pai querido, que haja transformação, Pai querido, do nosso hábito, que haja a prática do amor, que haja a prática do perdão, Pai querido, em nossas vidas. Senhor, a palavra diz que em tudo que nós venhamos fazer tem que ser feito para que o Teu nome seja glorificado. Pai querido, e essas ações, como o amor, como o perdão, como a bondade, Senhor, são ações que Te glorificam, Pai. E é isso que nós queremos sobre as nossas vidas, que em tudo em nós, que todas as nossas falas, as nossas atitudes, o nosso modo de agir, seja para glorificar o Teu santo e glorioso nome. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo Teu amor. Senhor, obrigada por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã. E, Senhor, abençoe as famílias, nos abençoe e nos ajude, Pai querido. É o que Te pedimos, agradecemos a Ti e Te louvamos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. O Senhor abençoe a todos, que dê uma semana abençoada, uma semana próspera, em nome do Senhor Jesus, e que a prática, tanto do amor, como a prática do perdão, a prática da bondade, esteja enraizadas em nós, em nome do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, até a próxima. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.